Marcos, capítulo 2. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum, e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas, por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então, fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura, desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: "Meu filho, os seus pecados estão perdoados." Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: "Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados." Então disse ao paralítico: "Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa." No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: "Nunca vimos uma coisa assim." Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo e ele ensinava a todos. Enquanto estava caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi: "Venha comigo." Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi. Junto com Jesus e os seus discípulos, estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. Alguns mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente e com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: "Por que ele come e bebe com essa gente?" Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: "Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons." Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele: "Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que é que os discípulos do Senhor não jejuam?" Jesus respondeu: "Vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto ele está presente, é claro que não jejuam. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos." Num sábado, Jesus e os seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo. Enquanto caminhavam, os discípulos iam colhendo espigas. Então, alguns fariseus perguntaram a Jesus: "Por que é que os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado?" Jesus respondeu: "Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome? Ele entrou na casa de Deus na época do grande sacerdote Abiatar, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso." E Jesus terminou: "O sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servirem o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado."
Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso, ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. Ele disse para o homem: "Venha cá", e perguntou aos outros: "O que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia, o bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer?" Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles porque não queriam entender, e disse para o homem: "Estenda a mão." O homem estendeu a mão e ela sarou. Logo depois, os fariseus saíram dali e, junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Jesus e os discípulos foram até o lago da Galileia. Junto com ele ia muita gente da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do lado leste do Rio Jordão e da região de Tiro e Sidom. Todos iam ao encontro de Jesus, porque ouviam falar a respeito das coisas que ele fazia. Jesus pediu aos discípulos que arranjassem um barco para ele, a fim de não ser esmagado pela multidão, pois ele estava curando tanta gente que todos os doentes se juntavam em volta dele para tocá-lo. E as pessoas que tinham espíritos maus, ao verem Jesus, caíam aos pés dele e gritavam: "O Senhor é o Filho de Deus." Mas Jesus proibiu duramente os espíritos de dizerem quem ele era. Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis e eles foram para perto dele. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o Evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. Os 12 foram estes: Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro; Tiago e João, filhos de Zebedeu; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: "Ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios." Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Ele dizia: "Como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem com as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados. Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre." Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele, e algumas pessoas lhe disseram: "Escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor." Jesus perguntou: "Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos?" Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: "Vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe."